A Bruxinha Invisível. Uma vez, no reino das bruxas, teve um acontecimento extraordinário. Nasceu uma bruxinha radiante como o sol, o que foi considerado um mau presságio. O que fazia aquele sorriso emoldurado por cachos dourados entre vapores peçonhentos? Perguntavam, desconfiadas, as bruxas velhas, sentindo maus pressentimentos à distância. E as suspeitas confirmaram-se. A bruxinha não mostrava nenhuma das aptidões requeridas por aquele mundo de trevas, árvores mortas e aves agoirentas. Volta e meia, escapulia-se na sua vassourinha, faltava às aulas de bruxaria e ria do mau humor das mestras, cujas gargalhadas tilintantes arrepiavam como guinchos de portas ferrugentas. Pior ainda, libertava os sapos e as cobras destinadas aos caldeirões dos malefícios. E como se isso não bastasse para enfurecer e irritar as bruxas, dançava e cantava como se uma borboleta tivesse magicamente surgido ali. Não, seu reino não era aquele. E numa noite em que uma revoada de bruxas ia sair para o mundo dos homens a semear maldades, a bruxinha decidiu abandonar aqueles lugares insalubres e propensos a constipações. Cautelosa e à distância, seguiu-as para aprender o caminho. Mas não foi fácil. As bruxas, por onde passavam, deixavam tudo num breu de tempestade, apagando a luz das estrelas só com o esvoaçar das suas capas sinistras. A bruxinha tinha que esperar que elas se afastassem, imersas nas suas maldades, para voltar a acender o lume com a rama da sua vassourinha. E tanto se atrasou nesse trabalho que em determinado momento as perdeu de vista. Não tinha importância. O importante era ter saído de uma vez por todas daquele mundo pantanoso. Cansada da aventura e das emoções, que também cansam, resolveu dormir um sono e depois se veria. Embrulhou-se na sua capa, escolheu uma nuvem fofa e deitou-se ao lado da vassourinha. E só acordou de manhã alta, já com sol. Ah, depois daquelas trevas pantanosas era maravilhoso. A bruxinha esfregou os olhos para ver se estava bem acordada e se tudo aquilo não era um sonho. Que claridade, dourada e quente! E como o céu era vasto! Saltava de nuvem em nuvem como se saltasse pedras de um imenso rio azul. E de nuvem em nuvem foi se aproximando da terra. Era impossível acreditar que houvesse tantos brilhos, tantas cores e tantos perfumes. As árvores entregavam ao vento as suas ramagens. A oliveira da serra se enfeitava de flores. Os acendedores começavam a acender os lampiões, e córregos d'água penteavam ervas longamente. Por toda parte havia milagres nascidos para brilhar. O estrelado de florzinhas frágeis, brancas, amarelas, de cabecinhas penugentas, rosas, margaridas, flores de todas as cores e tamanhos, que enchiam o ar com seu perfume encantador. Ouviam-se pios, trilos, e os pardais desdobravam a festa de suas asas entre os pinheiros. Abelhas atarefadas voavam de flor em flor, enquanto libélulas de asas transparentes cruzavam o ar. Lagartixas corriam ao sol, e perto dos arbustos, o mato, coberto de teias de aranha, brilhava com gotas de orvalho. Até das pedras nascia a floração branca e rósea dos musgos. Ah, aquele era o seu mundo! Que bom! Que alegria! A bruxinha mal podia esperar para expressar sua felicidade e seu bom humor. Pôs-se a cavalo na vassourinha e foi pousar num ramo de cerejeira carregado de pássaros que estavam bicando as frutas. Ao vê-la, porém, debandaram num gorjeio assustado. Uma bruxa! Uma bruxa! Não fujam! Não fujam! Gritava para acalmá-los. Não quero machucá-los! Sou amiga de vocês! Mas eles já estavam longe e nem a ouviam. Os pássaros são tão medrosos, pensou, tentando se consolar. Ela precisava tentar outra vez. Felizmente, havia muitas oportunidades. Decidiu tentar com as borboletas, que voavam livremente, perseguindo-se e se divertindo em um jogo de esconde-esconde. Era um outro milagre com as asas delicadas e coloridas.
algumas com desenhos bonitos, outras brancas, parecendo flores voadoras. Que agradável seria acompanhar aquele voo dançante. E a bruxinha abriu a capa e juntou-se às borboletas. Mas será que pensam que quero roubar suas asas? Elas fugiram assustadas, deixando-a sozinha. Sentada num muro, dava-se conta de que ninguém a aceitava e de que praticar o bem era, afinal, uma tarefa difícil. Foi então que ouviu vozes alegres de meninas que cantavam. E mais uma estrela que na roda entrou. Deixe bailar quem ainda não bailou. Aquela cantiga parecia feita de propósito para ela, que ainda não tinha entrado na roda, nem tinha bailado. Agarrada à vassourinha, desceu como uma estrela cadente no meio da roda. Não tinha, porém, tocado o chão e já a roda estava desfeita, e as meninas fugiam em várias direções. Uma bruxa! Uma bruxa! As ideias preconcebidas. Estava estabelecido de uma vez por todas que as bruxas eram maléficas. Era uma regra sem exceção como a das palavras esdrúxulas. Que tristeza! E assim, naquele mundo de risos, águas claras, asas e flores, o seu primeiro dia tinha sido decepcionante. Era um pouco como os pássaros, filha dos ares, e voltou a escolher uma nuvem berço para dormir. Mas quem diz? Não podia pregar o olho, apesar da maciez do colchão. Precisava pensar, achar uma saída. O que desejava tinha-lhe parecido tão simples e fácil. Quando se ofereciam rosas, tiravam-se os espinhos para a dádiva ser só beleza, cor e perfume. Era isso que queria, partilhar com os outros a beleza do mundo sem os espinhos do sofrimento. Mas como fazer? Se despisse a sua capinha, perderia todos os seus poderes. Com ela, ninguém a aceitava. Empalideciam os luzeiros da noite, insinuava-se a madrugada, e a bruxinha continuava a revolver-se na nuvem como um peixe na frigideira. Súbito faiscou-lhe uma ideia: tornar-se invisível. Era isso. Desse modo ninguém se assustaria ao vê-la. Podia ajudar quem precisasse, brincar com quem quisesse. Finalmente era-lhe possível dormir. O outro dia seria um grande dia. E foi. Sabe, mãe, hoje quase caí no riacho enquanto colhia erva para os coelhos. Mas felizmente um galho me segurou. Que susto! Um galho? Ria a bruxinha contente. Que divertido ajudar os outros e se sentir útil sem que ninguém soubesse. Como as pessoas eram crédulas. Afinal, ainda tenho um pouco de força, graças a Deus. Olha o monte de lenha que trouxe hoje do campo para nosso fogão de inverno, dizia a velhinha ao gato que lhe fazia companhia. Forças? Pobre criatura, dobrada pelos anos e pela vida. Se não fosse a vassourinha a dar-lhe uma ajuda, não teria aguentado o carrego com as pernas trôpegas. E foi assim que ficou pelo mundo a dar uma mãozinha para os mais necessitados. Infelizmente, não chega para todas as encomendas. Há tanto sofrimento e o mundo é tão vasto que nem mesmo uma bruxinha consegue estar em múltiplos lugares ao mesmo tempo. E é por isso que aqueles que perderam os seus olhos de criança afirmam que ela não existe. Mas estão enganados, embora eu reconheça que é muito difícil procurar uma bruxinha invisível sem certas habilidades. Onde encontrá-la? Essa é também a minha dificuldade e por isso recorro a vocês. Talvez vocês possam ajudar-me, pois penso que, a esta altura, com tantas bondades, já lhe foi possível revelar-se. Com certeza já se mostrou a uma menina imaginativa que não se deixou enganar pelo seu traje e olhou primeiro o seu sorriso. Olha que divertido! Uma fada vestida de carnaval. Ou talvez a um menino que precisava de ajuda e, em vez de fugir, aceitou a sua presença. Quem sabe, se procurarmos bem, encontraremos alguém que viu a bruxinha e pode nos contar mais sobre suas aventuras e bondades? Afinal, em um mundo onde até as pedras podem florescer, não deve ser impossível encontrar uma bruxinha invisível que só quer fazer o bem.